Estamos ao vivo, chegamos na live de hoje. Vou deixar ela gravada, vou deixar ela no feed para vocês também, tá? Quem não conseguiu entrar agora no horário para poder acompanhar. Oi, pessoal! Oi, Júnior entrando, Silva, Augusto, o Emerson. Isso aí, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de alguns livros primordiais, tá? Para vocês. Vou deixar eles também lá no WhatsApp, vou colocar tudo num arquivo, a referência bibliográfica completa deles, e vou colocar no WhatsApp para vocês. Então basta entrar no WhatsApp aqui da empresa e solicitar essa listagem dos livros que eu vou falar aqui hoje, tá? Dicas aí de TCC, dicas para projeto de pesquisa. Na próxima live, toda segunda-feira eu vou fazer uma live nesse horário de 20 horas, tá? Pra gente seguir aí uma série bacana e eu poder passar todas as dicas para vocês. Nessa segunda-feira próxima agora, carnaval, não vou fazer. Então, quando a segunda-feira cair no feriado, não vai ter. Mas nas demais segunda-feiras, aí vocês sabem que é aqui o bate-canal, no bate-local, vai ser a gente aqui encontrando no Instagram às 20 horas, toda segunda-feira, para as dicas. Podem jogar lá comentários, perguntas, que a gente vai tentar responder. Mas o nosso principal canal de comunicação é o nosso WhatsApp. Tá? Lá vocês podem fazer perguntas, solicitar algum material e o mais importante, os nossos e-books gratuitos. A gente sabe que às vezes o material de revisão, de tradução, né, mentoria de profissionais altamente qualificados, às vezes não é muito barato, né? Até porque não é qualquer pessoa que consegue ter esse tipo de qualificação no mercado de trabalho. E aí o preço não a gente divide no cartão, tenta fazer promoções para os alunos, mas o preço não é aquele preço que às vezes é muito acessível para os alunos. Então o que a gente fez? A gente fez e-books gratuitos, né? Que vai auxiliar aquela pessoa que consegue aí ter um tempo para se dedicar e não consegue o valor que a gente geralmente cobra nos serviços. Então, o que a gente puder fazer por vocês, dicas aqui nas lives, vídeos e os e-books gratuitos a gente vai fazer, tá? O que eu tenho aqui para vocês hoje são dicas de TCC e projeto de pesquisa. Na próxima live será dica para artigo científico e publicação, tá? Então fiquem de olho aí, porque são coisas que ninguém conta pra gente, né? Parece que eles acham, os professores, as universidades, acham que a gente já nasce sabendo determinadas coisas, né? Solta a gente nesse mundão aí da pesquisa e fica difícil às vezes a gente acompanhar tudo isso, né? Então nossa equipe de doutores aqui vai passar algumas dicas preciosas para vocês durante esse período. A primeira dica que eu dou é que vocês tenham aí em casa, né, um livro de normas técnicas da ABNT, tá? Da Furaster, 17ª edição, esse daqui, mas acredito que já tenha um mais recente do que esse, tá? Eu vou deixar esse que eu tenho e também uma versão mais recente aí, a mais atual que tiver desse livro de normas da ABNT. Ele é bem ilustrativo, né? Ele vem explicando como que fica a página, os recuos, né? As formatações. Eu gostei bastante desse livro na época que eu estava querendo me aprimorar em normas da ABNT. Outro livro também que eu indico bastante para vocês é esse daqui sobre metodologia científica, tá? Do João Álvaro. Muito bom, eu vou deixar para vocês no WhatsApp todos esses livros que eu estou citando aqui para vocês, tá? Esse daqui de redação científica do João Bosco Medeiros, magnífico, ele coloca dicas aqui preciosas. Porque o que acontece, gente? O João Bosco Medeiros, o que ele faz? Ele explica a diferença do seu parágrafo, do parágrafo que você está construindo para o seu texto, e a diferença de quando você menciona um argumento de autoridade, você cita algum outro autor. Então, como que geralmente é o seu parágrafo, como que ele se constitui, como é que é a linguagem e como que é o momento de citar um argumento de autoridade, né? Quando que ali eu vou costurando no texto o que é o meu parágrafo, o argumento de autoridade, depois um outro parágrafo meu. Você introduz
acusa o seu leitor o porquê que você está falando daquele assunto antes de você colocar o argumento de autoridade, não é mesmo? E logo em seguida, você comenta aquilo. Por que você colocou aquilo? Por que aquilo é importante? Comenta um pouco sobre aquele argumento que você citou. Então, o seu texto ele vai se construindo assim. Você apresenta ao seu leitor o que você vai falar e por que é importante aquele assunto. Na hora de falar efetivamente sobre o assunto, você precisa citar alguém que é expert naquele assunto e em seguida você comenta as palavras daquele autor, fazendo a sua leitura, explicando por que aquilo foi necessário. Então, o texto científico ele é sempre essa costura. O que eu tenho a passar aqui para vocês sobre TCC é o seguinte. Pessoal, TCC, na maioria das vezes, eu vou colocar que 95% das vezes, ele é uma tentativa de trazer à luz, né, no mundo acadêmico, assuntos que já estão sendo discutidos. Então você não vai inventar a roda. A pesquisa de um TCC, de um artigo científico, não é para inventar a roda. É para trazer luz a um assunto que está em voga, um assunto importante. Então, não precisa de você coletar dados que nunca ninguém coletou, usar uma metodologia, criar uma metodologia nova que ninguém fez. Isso geralmente são lá nas pesquisas de doutorado. Tá? Então o que você precisa fazer muito bem feito? É falar sobre as demais pesquisas que já foram realizadas. E para isso, a gente indica bastante aqui o levantamento bibliográfico sistemático, tá? Geralmente a gente faz pelo periódico da CAPES. A gente entra no site do periódico da CAPES, tá? Lá vai ter logo no site inicial, na página inicial, tem uma busca com uma lupinha e você coloca as palavras-chave, que são os denominados descritores de busca. São palavras-chave, tá? Então, se eu tô lá falando sobre, digamos, gêneros textuais no ensino fundamental, eu quero falar sobre isso. Então, qualquer assunto, tá, gente? Tô falando aqui em termos de educação, mas em engenharia, em saúde, qualquer assunto. Você vai ter lá as palavras-chave da sua pesquisa. Se você tem as palavras-chave, você seleciona elas, coloca lá. Tem a parte de refinar, que ali é o período, né? Você refina dos últimos 2 anos, dos últimos 5 anos e até dos últimos 10 anos. Mais que isso, não, tá? E aí você vai ver o que está sendo pesquisado, né? O que foi publicado. E aí você filtra dissertações e teses. Se você está fazendo seu TCC, você não vai pegar artigo, né, gente? Você tem que pegar aí uma pesquisa que já está mais aprofundada para você trazer aí uma discussão sobre os principais conceitos que estão em voga, sobre os principais resultados de pesquisas, né? Então você vai fazer as sessões do seu TCC voltadas para isso, para principais discussões, principais resultados, principais metodologias adotadas. Então a sua divisão do seu TCC ela vai se pautar nessa análise dos materiais que já foram publicados, de preferência dissertações e teses. Beleza, pessoal? Quando você faz isso, pronto, fica amarradinho, redondinho, você vai tocar nos assuntos importantes, você vai trazer os teóricos mais importantes, você vai considerar as pesquisas que estão em alta e em voga sobre o seu tema. Tá bom? Então, antigamente, a gente pegava muito um levantamento bibliográfico, né? Aleatório ali, com base no que você mais gostou nas suas leituras. Isso também é válido, tá, gente? Não tem problema. Só que hoje em dia, a tendência maior, que os orientadores mais gostam, são aqueles TCCs que têm um levantamento bibliográfico sistemático, que segue uma metodologia de levantamento. Então, assim, não é qualquer texto. São os textos dentro do periódico da CAPES, dentro do período dos últimos 2 ou 5 anos, com os descritores de busca, que aí as palavras-chave, né? XYZ, né? Descartando resenha, resumo, artigo e incluindo como critério de inclusão dissertações e teses. Então isso é um método, isso tem que ser descrito, porque a grande maioria das vezes a metodologia de pesquisa é descrita de uma forma muito vaga, né? É pouco descritiva. E geralmente o aluno às vezes perde ponto nisso, ou então o professor pede, o orientador costuma dar pitaco demais para ele trocar toda a base teórica ou trocar a forma como ele fez aquele TCC, porque aí fica solto. Quando você usa um método do levantamento bibliográfico sistemático, tudo fica muito bem casado, porque você está seguindo uma linha metodológica, né? Então não tem que discutir em cima daquilo. Então, assim, façam o TCC de vocês com base no levantamento bibliográfico sistemático e lembrem-se de
mencionar um parágrafo, mencionando por que você, com as suas palavras, o porquê que você está estudando aquilo. Em seguida, traga um conceito e sempre depois de trazer um conceito, uma citação direta ou indireta de algum autor, comente com as suas palavras aquilo. Então, o texto é sempre uma costura, tá? Do porquê que você tá falando aquilo, um argumento de autoridade, que não é o seu, é sempre de um outro pesquisador que já se aprofundou naquele assunto, e em seguida você comenta com o seu olhar. Por que é importante um pesquisador comentar com o seu próprio olhar o que ele citou? Porque é isso, gente, cada interpretação, cada pesquisador, cada contexto, a gente usa muito estudo de caso, né? Cada caso, cada situação, cada conceito vai ser analisado de uma forma diferente ou com viés que traga um pouco mais de complexidade em determinado contexto, em determinada situação. E é esse o papel do pesquisador. O papel do pesquisador é resgatar esses argumentos de autoridade do mundo científico dentro do seu contexto de atuação, dentro de temáticas que estão em voga, para contribuir com o cenário acadêmico, tanto na instituição em que ele está vinculado, fazendo ali sua pós-lato sensu, né, terminando a sua graduação, quanto também para o mundo científico no geral, porque quando você tem ali publicações, artigos, né, sendo mais veementemente produzidos, TCCs, né, sobre determinada área, a gente também indica para o cenário acadêmico que aquilo está em voga, que aquilo precisa de um olhar, precisa de mais gente estudando sobre aquilo. Esse é um dos papéis dos pesquisadores quando a gente fala de término de curso, faculdade e de TCC, tá? E aí a gente tem aqui agora, eu vou mostrar para vocês um livrozinho que ele é sobre estudo de caso, tá? Vou deixar lá no WhatsApp essa lista de livros para vocês, basta entrar lá e solicitar. Eu quero a listagem dos livros da live, a gente manda para você. Esse estudo de caso aqui, do Robert Inn, ele fala exatamente sobre grupo focal, entrevista, questionário semi-estruturado, que estão em voga aí agora nas pesquisas qualitativas, tá, gente? Muita pesquisa na área da saúde usa um estudo de caso, as metodologias, mas na hora de analisar não faz com Foucault, a análise do discurso faz com a Bardin, Laurence Bardin, que ela faz análise de conteúdo. Então, assim, muito precioso esse livro de estudo de caso, porque a grande maioria das pesquisas na área qualitativa estão usando aí esse material como referência, tá? Então ele explica tudo ali como construir um instrumento bacana de coleta de dados. Esse outro livro aqui que eu vou citar pra vocês, assim, eu tenho uma relação de amor com ele, tá, gente? Porque, assim, tudo que eu passo a ver, inclusive na minha vida, em tudo, é com base nesse livro. Esse livro do Mikhail Bakhtin chama Estética da Criação Verbal. Tem um capítulo em especial, eu gostaria que vocês lessem ele todo, caso vocês, consigam. Quem é da área da linguagem, da comunicação, da educação, assim, ele é fundamental, tá? E tem um capítulo dele que chama Gêneros do Discurso. O Saiba Mais Acadêmico agora é Doutores dos Gêneros Acadêmicos, né? Marca registrada, a gente foi registrar no CRIT da UFJF, a nossa empresa, e agora ela passou a ser Doutores dos Gêneros Acadêmicos. Por que isso, gente? Quando eu li esse livro, quando eu cheguei na parte do capítulo de Gêneros do Discurso, o Bakhtin, ele tá ali num prelúdio. Ele tá criando uma teoria, mas ele ainda não tá, assim, muito certo do que ele tá falando, né? É como aqueles textos da aula do Foucault, né? É uma aula, ele tá ali devagando, né? Fazendo o raciocínio dele. E é um capítulo muito, assim, tem hora que ele não termina a linha de raciocínio dele, ele para numa sessão, a sessão ainda tá muito incipiente, ele parte para um outro raciocínio. Então, assim, um pesquisador nato que conhece bem o teórico, ele entende que aquilo ali é um raciocínio, uma tentativa de responder algumas inquietações. E ele vai exatamente no ponto de que TCC, artigo, projeto de pesquisa, memorial, todos os gêneros, resumo, resenha, crítica, todos os gêneros acadêmicos que são solicitados pra gente, eles têm ali uma estrutura relativamente estável. O que é uma estrutura relativamente estável, professor? Do que você está falando? Eles seguem uma linha.
eles seguem uma estrutura. Como é que geralmente é a introdução? Como é que geralmente é a sessão de desenvolvimento? Como é que geralmente é ali as discussões finais ou a conclusão do meu material? Como que se cita? Geralmente nos artigos, como que se cita geralmente no TCC, como que se cita geralmente nas dissertações. Então, há um pouquinho de estabilidade. O pesquisador que pesca essa estabilidade, relativa estabilidade, ele lida melhor com a escrita, ele lida melhor com a produção desses gêneros. Então, os meus e-books, eles são efetivamente isso. Então, é um e-book para cada gênero. Tem o gênero textual, carta de intenção. Então, tem um e-book explicando o que é estável numa carta de intenção. O que a sua carta de intenção precisa conter. TCC, tem lá. Artigo, tem lá. E também projeto de pesquisa. É onde eu tô querendo chegar agora. Vamos começar a falar das dicas de projeto de pesquisa. Gente, vai tentar um edital de mestrado e doutorado. É solicitado agora um projeto de pesquisa, na grande maioria das vezes. Então, um projeto de pesquisa, ele tem as suas características, né? Ele pode ali mudar, às vezes, alguma seção de um edital para outro, mas no mais ele segue uma estrutura. E é essa estrutura que eu mostro para vocês no meu e-book. Basta entrar lá no WhatsApp da empresa, pedir lá a Aline e o Vitor, o e-book gratuito de projeto de pesquisa, ou o e-book gratuito que mostra como fazer um levantamento bibliográfico para escrever seu TCC, seu artigo. Temos também entrevista, o e-book da entrevista do mestrado, com perguntas e respostas que você tem que fazer para a banca. E também o e-book de prova de proficiência com simulado, gabarito, tudo para inglês e espanhol, tá? Então vocês aí que estão nesse processo de tentar o mestrado e o doutorado, não se sintam sozinhos, nós temos e-books gratuitos que vão te ajudar nessa trajetória. Além desses e-books gratuitos, a gente também presta uma mentoria individual ali com vocês, os nossos serviços, te ajudando em tudo que você precisa, desde a escolha do melhor edital para você, linha de pesquisa, a gente olha tudo. Gente, tem que ter um olhar estratégico. A gente entra dentro do lápis de um professor futuro, orientador seu, olha nos últimos orientandos dele, o que ele fez de metodologia de pesquisa, olha o que ele fez, entendeu? Que você tem que seguir aquilo ali, você não vai inventar a roda ali naquele momento. O orientador, a banca tem que bater o olho no seu projeto e reconhecer como ele encaixa como uma luva naquilo que o professor já faz dentro dali do programa, né? Então, assim, não é o professor que tem que se adequar à sua pesquisa, é você com o seu projeto que tem que se adequar à pesquisa do professor, porque ele é registrado ali, ele tem ali toda uma questão da CAPES que ele tem que mostrar ali do grupo de pesquisa dele, ele segue uma linha, ele segue uma tendência e ele só vai aceitar aquele aluno que seguir aquela tendência. Então ali também naquele e-book, né, que eu mostro para vocês, eu me baseei bastante nesse livro aqui também, ó, de como elaborar projeto de pesquisa do Antônio Carlos Gil. Claro que o meu, ele tá casando a minha trajetória de doutor em letras, né, de percepção dos gêneros textuais. Então eu coloco um exemplo na íntegra, eu pego cada parte do projeto e vou explicando para vocês o porquê que é importante aquilo ali tá ali. Isso não tem na obra dele, tá? Ele explica, mas não de forma tão ilustrativa quanto no meu e-book. Então vocês podem adquirir sim a obra dele, que é muito importante, mas o meu e-book ele é mais prático, ele é mais visual, tá? Para vocês que estão precisando aí escrever um projeto de pesquisa eficaz. Uma dica importantíssima que eu dou, né, vários posts aqui do meu Instagram eu falo sobre isso, que é colocar a pergunta central no finalzinho da primeira sessão ali introdutória, em negrito. A banca bate o olho naquilo, ela quer saber se você tem clareza no qual é a sua pergunta central, o que a sua pesquisa vai responder, tá? Outra coisa também que eu falo para todo mundo, falo, gente, objetivo. Deixa ele em tópico, o objetivo geral responde à pergunta central e os objetivos específicos podem ser ali cada um dos seus capítulos. Então, se o seu primeiro capítulo você vai contextualizar ali com base numa legislação, com base nos documentos, no conceito sobre o seu tema, você fala contextualizar com base nisso. Se no seu segundo capítulo você vai coletar dados e trazer ali a análise dos dados, escreva isso, coletar os dados através do instrumento X, analisar conforme, né? Se no seu outro capítulo você vai relacionar os dados que você coletou com a teoria que você colocou lá no seu primeiro capítulo,
relacionar os dados coletados da pesquisa com os conceitos abordados no capítulo de contextualização. Então, assim, mostre para a banca que você tem clareza sobre a sua pesquisa. Mesmo ela ainda não estando elaborada, construída, você sabe o que você vai fazer, e você sabe o que você vai fazer dentro de 2 anos. Na verdade, dentro de 1 ano, né, gente? Com o mestrado, 1 ano você faz disciplinas. E no o segundo ano é que você efetivamente escreve sua dissertação. Então você tem que lembrar que leituras mais específicas, análise de documento, coleta de dado, análise de coleta de dado, tudo isso tem que ser feito em 1 ano. Então você tem que restringir ali o seu campo de atuação, o seu público-alvo de coleta de dado. Quanto mais especificado, mais detalhado, indo num ponto certeiro, melhor para a pesquisa ser realizada. Então não tente abraçar o mundo na parte do projeto de pesquisa para mestrado. No de doutorado também cuidado, tem que ser um pouco mais amplo sim, né, porque é uma pesquisa de doutorado, tem que trazer aprofundamento, mas também cuidado para não fazer uma proposta muito ousada, tá? Quer luz sobre isso, quer ajuda sobre isso, conte com nós, doutores aqui, PhDs do DGA, doutores dos gêneros acadêmicos, tá bom? Entre em contato no WhatsApp, procura a gente. Outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, na próxima, a gente tem uma editora parceira, tá, gente? A gente tem uma editora que fez uma internacional, ela não tem ainda a resposta da CAPES sobre o qualis dela, né? Porque a CAPES é do Brasil, tem os critérios do Brasil. A gente já enviou, mas ela né, demora, é um trâmite um pouco mais burocrático. Mas a gente conseguiu qualificações, certificações internacionais, muito mais difíceis de conseguir do que o qualis. Então, assim, vai sair o qualis da revista, um qualis muito bom, fiquem tranquilos. E nós temos todas as certificações internacionais. Eu vou falar na próxima live sobre a importância de se publicar em inglês, tá, gente? Sim, faça pesquisa em português, não tem problema nenhum, mas na hora de publicar, peça um tradutor para traduzir, porque você vai ser mais citado, você vai ter mais visibilidade no mundo acadêmico, e isso às vezes é muito importante na hora de falar, assim, né, no seu currículo Lattes, o que você já fez no mundo acadêmico, quais coisas você já publicou, quantas pessoas já te citaram. Inclusive no site da revista tem os gráficos sobre isso, né? De visualização do seu material em diferentes países do globo, do mundo. Então a gente tem gráficos para mostrar para as pessoas que publicam como que o artigo dela está se comportando no cenário durante aí o período de tempo. Então, assim, fiquem atentos a essa nova tendência aí. A Cielo publicou, né, um material, uma pesquisa sobre a quantidade de artigos publicados em português. É muito baixa dentro do cenário dos artigos publicados em inglês mundialmente, né? As pesquisas que estão aí do brasileiras estão com altíssima qualidade, estão muito boas. Então, assim, elas precisam de visibilidade no cenário mundial. Então, gente, publiquem em inglês. Não estou falando para vocês lerem textos em inglês, se basear só nos contextos em inglês. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para vocês se basearem em publicar em revistas internacionais, em journals, né? Entre em contato aqui com a gente, que a gente ajuda vocês. A gente pode também publicar em parceria com vocês. Um dos doutores que for da área, né, publica junto com você. Então, para isso, você precisa elaborar o seu artigo em parceria conosco durante as mentorias. Mas você quer que o seu artigo seja publicado com coautoria com um dos doutores, com um dos PhDs aqui da equipe? Então, não fique por fora dessa oportunidade. Na próxima live, eu vou explicar todos os detalhes das parcerias, tá? Lives futuras irão falar de integralização de créditos para você conseguir o seu diploma de mestrado e doutorado no exterior. A gente vai falar sobre a facilidade de se ingressar, às vezes, no mestrado na Argentina. Muito padre, aluno meu aqui, fazendo mestrado na Argentina. Eu ajudo eles, eu tenho graduação, licenciatura em espanhol, conheço bastante da língua, ajudo os alunos todos aqui que ingressam nesses mestrados EAD mesmo, com diploma internacional, mas que são da Argentina. É muito mais fácil eu preparar vocês para aquele B1, para o DEL, para os certificados que eles exigem de idioma. Tudo que vocês precisarem aqui na nossa equipe. Então, nas próximas lives eu vou dar muitas dicas importantes sobre tudo isso. Se vocês querem colocar alguma dúvida aqui agora, Lígia, sobre TCC e projeto de pesquisa, podem colocar,
tá, gente? Coloca aqui que eu tô de olho. Podem fazer alguma pergunta que vocês queiram, tá? Caso vocês também queiram entrar lá no WhatsApp e enviar a pergunta, podem fazer isso também, que eu vou em seguida responder vocês, tá? Então, todos esses livros que eu coloquei aqui na live de hoje, todos os livros, eu vou deixar a referência bibliográfica completa lá no WhatsApp para vocês, no arquivo em Word. É só vocês solicitarem que eu envio para vocês ficarem por dentro aí dos materiais que a gente lê, que a gente gosta, que é muito importante a gente trocar essa figurinha, né, gente? É ruim o acadêmico que fica sozinho, isolado. O acadêmico, ele tem que estar com conexão, ele tem que estar o tempo todo ali com alguém lendo o texto dele, dando pitaco, participando de grupo de pesquisa, como voluntário, tá, gente? Às vezes você entra como voluntário, mas cresce assim consubstancialmente em pesquisas. Então, assim, participe de grupos de pesquisa, entre aqui com a gente no WhatsApp, para que a gente dispara a mala direta no WhatsApp. Então, assim, direto você vai receber promoções, dicas. As minhas lives toda segunda-feira às 20 horas, exceto quando for feriado, tá, gente? Então, toda segunda-feira às 20 horas eu vou entrar aqui, passar dicas para vocês, falar coisas que ninguém fala, né? Explicar coisas que ninguém explica, desse mundo acadêmico maluco aí que a gente tá, não é verdade? Lígia, pode pular direto pro doutorado ou precisa fazer o mestrado antes? Boa pergunta, Cris. Então vamos lá. Gente, vocês podem sim fazer direto o doutorado. O que acontece? Aqui no Brasil, por hábito, né, dentro do ramo das pesquisas científicas, geralmente os professores ficam inseguros sobre a capacidade daquele aluno. Então, assim, o ideal é você fazer a graduação, lato sensu, escrito sensu mestrado, até chegar no seu doutorado, tá? Fazendo esse percurso, você passa uma segurança para a banca e consegue a sua aprovação de melhor forma. Ah, Lígia, e se for privado? Se for privado, você pode sim pular diretamente para o doutorado, basta atingir ali os critérios da instituição, né? Então, se a instituição quer no mínimo 3 artigos publicados nos últimos 6 meses, se você tem esses critérios, você consegue. Então, basta ver os critérios da instituição, tá? Mas não é, via de regra, você ter que ter o mestrado para fazer o doutorado. Não é não, tá? Só é mais fácil você conseguir ingressar no doutorado, nos editais, quando você tem o mestrado, porque isso mostra que você é um pesquisador que será capaz de dar conta do seu doutorado, tá? E aí é muito isso. O programa de pós-graduação, ele perde pontuação, tá, gente? Ele cai na pontuação dele quando o aluno ingressa e abandona, quando o aluno ingressa e pede prorrogação de prazo, quando o aluno ingressa e não cumpre os créditos de forma bacana. Então, assim, a banca quer aluno bom, a banca quer pesquisador nato, a banca quer você ali sendo proficiente quando o assunto é pesquisa, tá? Tem também a integralização de créditos no exterior. Algumas empresas aí no Brasil fazem essa integralização, tem lá os pré-requisitos no contrato que você precisa cumprir e em seguida eles enviam e você pode sim ir direto para o doutorado, dependendo dos critérios que eles colocarem ali para você, tá? Só que o que eu indico, pessoal, na minha, né, é que você faça uma trajetória. Um passo de cada vez nesse mundo acadêmico, nesse mundo de pesquisas. Aí o Rafael colocou que ter eventos acadêmicos é fundamental para ingressar no mestrado. Sim, pessoal, doutor Rafael Pereira aí, também doutor aqui, PhD em comunicação pelo FRJ, acabou de comentar aí nos comentários. Ele é também membro aqui do DGA, né? Ele presta mentoria, ele faz correção de textos acadêmicos, TCC, artigo, dissertação, teses, né? Para enviar para a banca já bonitinho, com língua portuguesa, intenção comunicativa bem clara, bem coesa, formatação impecável. O Rafael é muito bom na formatação, então ele colocou aí a importância, me lembrou, né, da importância de ter participação em eventos. É isso mesmo, gente. Congresso, simpósio internacional de alguma coisa, principalmente aqueles que você apresenta o trabalho, ganha o certificado, né? E também tem a publicação depois da sua pesquisa nos anais do evento. Gente, essa parte dos anais do evento conta muito no currículo Lattes. Ela ganha pontuação quando você vai fazer concurso para professor, para ingressar aí como professor no Instituto Federal, né? Essas coisas assim.
sempre a publicação em anal de evento. Então, olha os eventos que tem publicação em anal, beleza? Que isso já conta bastante ponto. Participar de eventos, sim, vale ponto e sim, a banca olha, tá? Isso é importante para você ingressar no mestrado e no doutorado, sim. Mais alguma pergunta, gente? Porque vai subindo aqui e eu não dou conta de ver. Mas coloquem, se eu ainda não respondi essa pergunta, coloca aí de novo, que eu tô olhando aqui agora. Pode colocar. Se você, quiser fazer a sua pergunta depois lá no WhatsApp, também pode, tá, gente? Sem problema nenhum, entra lá que a gente responde. Gente, aqui a gente tá fazendo mala direta também, toda semana ou de 15 em 15 dias, eu acho que a gente tá conseguindo fazer uma por semana. É sobre os editais, a gente manda um PDF com vários editais abertos. Claro que é diferentes áreas do conhecimento, né? Que a gente tem aluno da engenharia, da saúde, do direito, a gente tem aluno de todas as áreas do conhecimento, pedagogia, educação, psicologia. Então, a gente pega aquele apanhado de edital que saiu naquele mês ali, atualiza e manda pra vocês em PDF. Tá? Então, se vocês querem saber aí dos editais de uma vezada só que estão saindo e ver se tem algum ali que te interessa, chama a gente no WhatsApp, manda um oi e fala que você quer receber os editais, né? Então, assim, entre em contato, faça uma pergunta, fala que você quer o e-book gratuito, fala que você quer edital, porque a gente tá aí com uma equipe preparadíssima para ajudar vocês nisso, tá? Como entrar no WhatsApp? Gente, o WhatsApp da empresa, vocês, DGA, né, @DGA Acadêmico, o nosso Instagram. Todos os posts tem o nosso WhatsApp lá, mas também tem o Linktree. No Linktree você tem lá o link do WhatsApp, o link do orçamento, tudo cai no WhatsApp, tá? Então, e você também pode me chamar no direct, pedir o WhatsApp, eu mando o link, você clica no link, já cai no WhatsApp. O WhatsApp da empresa é 32, que a gente é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, DDD é 32 e o número é 98813-3918. Tá em todos os posts aí da página do Instagram, então basta entrar aí ou então no Linktree e selecionar a opção WhatsApp, que vocês vão falar com o Vitor, com o professor Vitor e com a professora Aline, tá? Mestrandos aí da UFRJ, me ajudando nos atendimentos aos clientes, aos alunos aí, tá? Não necessariamente você tem que solicitar um serviço nosso. Você pode entrar para pedir o e-book gratuito, você pode entrar para ficar inteirado das nossas promoções, você pode entrar para ver que tipo de proposta a gente está fazendo, participar, se a gente fizer algum grupo lá no WhatsApp, se você queira participar sobre indicação de livros, de obras, o que a gente puder fazer aqui para vocês, você participe, porque eu garanto para você que as dicas que a gente dá, você não encontra em qualquer lugar. Então indique para os amigos aí. Eu vou deixar essa live gravada aqui no feed, tá? Mas indique pros amigos, porque toda live eu vou passar dicas preciosas, tá bom, pessoal? Terminando a live de hoje aqui, já me estendi, queria fazer só 20 minutos, acabei fazendo meia hora, mas assim, beijo pra vocês e até a próxima segunda, se essa do carnaval, na próxima. Beijo. Tchauzinho.